Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por esta noite, pela vida e pelo Senhor estar nos sustentando até aqui, Pai. Nós esperamos em Ti e, acima de tudo, esperamos a Tua volta. Nos ajuda a entender a mensagem desta noite, em nome e amor de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Uma feliz quinta-feira de semana de oração jovem. E infelizmente eu não posso estar aqui todas as noites, mas eu creio que tem sido uma bênção na vida de vocês, todos os louvores e as mensagens que vocês têm ouvido aqui durante toda essa semana. Agora eu quero ver quem está atento aí realmente ao que está acontecendo aqui durante a semana. A minha irmã e também da direção jovem pediu para eu fazer um desafio aqui para vocês. Quem pode me dizer, para ganhar esse CD aqui, viu? Esse CD aqui é de Sara Araújo. Vocês conhecem? Conhecem? Ela está um pouquinho diferente aqui, né? Mas ela canta muito bem. E tem aqui até 8 faixas em playback aqui também, para quem canta aí, quiser aproveitar. Fabiana aí, Kimberly, minha mãe, o pessoal que canta aí, está sempre atento aí a um playbackzinho, né? A pergunta é a seguinte: só vai ganhar uma pessoa, né? Então a pessoa tem que ser rápida, tem que se levantar e tem que responder logo. Quais foram os personagens que foi pregado aqui durante toda a semana, desde o sábado até ontem? Porque hoje está fácil, né? Até ontem. Quem pode levantar e dizer? E aí, será que... Opa! Opa! Olha! Olha! Acertou! Não falta ninguém. Josué, no sábado, ele só trocou a ordem ali de um para o outro, mas vale. Eu não pedi na ordem, exatamente. Ele colocou Eliseu na frente de Josafá. Foi Josafá, depois Eliseu. Mas ele acertou. No sábado foi Josué, domingo Samuel, segunda Débora, terça Josafá e quarta Eliseu. E hoje, José. Mas quem ganhou foi meu ancião, meu mestre Eliabe. Deixa eu lhe dar aqui o presente, viu? Agora vamos para a mensagem de hoje, que está, como o próprio personagem citou aqui, no livro de Gênesis. Abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis. E o capítulo é o capítulo 37. Quem achou pode dizer amém. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, viu, gente? Se alguém tem dúvida ainda, é o primeiro livro da Bíblia e o capítulo é o capítulo 37. Ali começa a história do nosso personagem de hoje. E a história dele tem todo um decorrer até o capítulo 50 do livro de Gênesis, tendo uma pausa ali apenas no capítulo 38. E você vai entender por quê, ok? Gênesis capítulo 37, verso 2. Começa assim, olha. Esta é a história de quem? Esta é a história de... Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Para aí um pouquinho nesse verso 2. Tem algumas coisas interessantes nesse primeiro verso já que nós lemos. Primeira coisa é que a Bíblia começa dizendo aí no capítulo 37, quando vai começar a falar da história de José, que esta é a história de Jacó. E aí logo em seguida ele começa a falar de José. Apenas um fato interessante, todas as vezes que a Bíblia vai se referir à descendência de Jacó, ele fala que esta é a história de Jacó, e aí em seguida fala de seus descendentes, e José é um descendente de Jacó, porque é seu filho, um dos seus filhos, não é verdade?
E nesse verso 2, já fala algumas coisas interessantes sobre o nosso personagem de hoje. Quando você lê o verso 2, você percebe que José, quando você lê assim à primeira vista, você percebe que José era, como nós usamos uma expressão bem popular aqui, um entregão. Olha aí, Kimberly já usou X9, né? É aquele que entrega os outros, né? Era o quê? O irmão mais novo, né? Complicado, né, Vanessa? e, como diz outra expressão, cagueta, né? Cagueta, entregão, X9, enfim, o que você puder dizer. Mas, de fato, José, ele falava ao seu pai alguns atos que seus irmãos cometiam. E esses atos não eram atos bons. Ele trazia ao seu pai os maus atos dos seus irmãos. Agora, tem uma coisa interessante que eu estudando para o sermão, eu percebi, lendo alguns comentários e lendo o estudo de profecia também. A intenção de José, quando ele contava ao seu pai o que seus irmãos faziam de ruim, não era de prejudicar os seus irmãos. Ele não tinha intenção de que seus irmãos fossem castigados por aquilo. Pelo contrário, a intenção de José de falar para os seus irmãos, para o seu pai, sobre as más notícias que seus irmãos traziam para eles, era para que, pelo caráter de seu pai, os seus irmãos pudessem ser moldados. Você vai perceber uma coisa em toda a história de José. Em nenhum momento na história de José, ele a narrativa bíblica o mostra como uma pessoa prepotente ou que queria estar acima dos outros. Pelo contrário, ele simplesmente falava aquilo que acontecia na intenção de ajudar sempre os seus irmãos. É complicado ter irmão assim, né? Vanessa citou, mas às vezes a gente fica mais feliz com a injustiça do que com a justiça, né? Aconteceu um fato comigo quando eu era pequeno, não sei se minha mãe vai lembrar, mas quem apanha sempre lembra. Minha mãe não era uma mulher de bater em mim, nada disso, mas quando precisava dar um castigo, ela dava. E isso é saudável até certo ponto. Graças a Deus estou aqui hoje. Poderia estar em lugar pior. Quer dizer, poderia estar num lugar ruim. Porque não pode ter nada pior do que aqui. Aqui é bom, não é pior. Vocês entenderam, né? Pelo amor de Deus. Aqui é bom, aqui é o bom lugar, amém? Alegrei-me quando me disseram. Então eu não vou com alegria para um lugar que é ruim. Vou para um lugar que é bom. Aí vocês entenderam, né? E aí, quando eu era mais novo, numa bela manhã, não sei por qual motivo, mas eu acordei, olhei para o meu irmão olhou para mim e a gente começou a brigar. Por qual motivo? Eu não sei no momento, mas tem que ter algum motivo. Não só foi por causa da cara feia dele, nem da minha. A gente começou a brigar. Briga para lá, briga para cá. E aí, minha mãe se levantou, cedo da manhã, e perguntou o que é que estava acontecendo, porque a briga estava acalorada. E eu falei para minha mãe o seguinte: Mãinha, a gente não está brigando, a gente está brincando. Mas nós, de fato, estávamos brigando. E aí meu irmão, no seu senso de justiça, falou: você está mentindo, nós não estamos brincando, nós estamos brigando. E aí ele me entregou, né? X9. E aí minha mãe fez o quê? O castigou por conta da briga, e eu fui castigado um pouquinho mais por conta da briga e da mentira. E eu fiquei chateado, porque às vezes a gente se alegra mais com a injustiça do que com a justiça. José era um homem justo, e quando ele falava para os seus pais o que os seus irmãos faziam, não era na intenção de destruí-los, e sim, pelo contrário, de moldar o seu caráter através do caráter do seu pai. Prestem sempre atenção nisso. Não vá na onda de alguns pregadores que falam que José tinha esse caráter prepotente e que Deus ao longo do caminho foi moldando ele. É claro que ele não era perfeito 100%. Todo mundo tem pecados, todo mundo tem seus defeitos. Mas na Bíblia, pelo menos na narrativa bíblica, não se mostra nada com relação a isso. Ok? Não mintam.
Sejam verdadeiros, principalmente com seus pais. Honrem seus pais e suas mães, para que seus dias na terra se prolonguem. É mandamento, e o primeiro mandamento com promessa. Promessa divina e promessa condicional. E José fazia isso muito bem. Agora, e o seu pai para com José? Qual era a atitude de seu pai para com José? Verso 3. Ora, Israel, que no caso era Jacó, amava o quem? Mais a José que todos os seus filhos, porque era da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. A Bíblia ela não tem vergonha de citar que o pai de José o amava mais do que todos os outros seus irmãos. A Bíblia não fala que Jacó não amava os outros irmãos. A Bíblia simplesmente cita que ele amava mais a José. Mas por que Jacó, Israel, amava mais a José do que aos seus irmãos? Jacó, Israel, ele via em José caráter. E um caráter de excelência. Quando Jacó olhava para José, ele via de fato um homem de Deus. Quando Jacó olhava para o seu filho, ele via a expressão de Deus na vida daquele garoto, de apenas 17 anos. E isso chamava a atenção de Jacó, e lhe trazia muita satisfação de ter um filho daquele jeito. Quantos pais aqui e quantas mães não têm orgulho de seus filhos? Não é verdade? Sejam eles pequenos ou grandes. Imagine seu filho sendo um homem de extremo caráter, de verdade, de intenções puras. Aí, é claro que vai cair muito mais na graça dos pais e das mães. Agora eu tiro uma lição da história de Jacó, com o seu filho José, do fato dele amá-lo mais. Deus, Ele ama todos. Todos que estão aqui. Tenha certeza disso. A Bíblia fala isso com todas as palavras. Deus é amor. Ele não simplesmente ama, Ele é o amor. E Ele ama todos vocês. Todos que estão aqui. Porém, existe uma coisa muito interessante. Deus tem seus amigos íntimos. E aí cabe você, querer ou não, ser amigo íntimo de Deus. Deus ama todos. Deus ama Temer, Deus ama Dilma, Deus ama Lula, Deus ama qualquer, o pior ou o melhor bandido deste mundo, se é que existe isso. E ama a mim, e ama você. E quer salvar a todos. Mas Deus tem seus amigos íntimos. Aqueles que o buscam mais, aqueles que estão mais na presença do Senhor, e aqueles que exprimem o caráter de Deus neste mundo. Esses são os amigos íntimos de Deus. Por que esses são os amigos íntimos de Deus? Porque a Bíblia fala que Jesus falou assim, olha, eu sou a videira e vós sois os ramos. E ele falou assim, olha, aquele que está em mim dá muitos frutos. E ele completa que sem ele nada podemos fazer. Ou seja, se estamos ligados a Cristo, que é a videira, consequentemente nós daremos os frutos da boa videira, que é Cristo. E tendo a consciência que sem Ele, nós não podemos fazer absolutamente nada. Esses são os amigos íntimos de Deus. E aí eu faço uma pergunta para que você fique aí com ela para você. Você não precisa me responder. Olhe para a sua vida, faça um autorreflexo. Você tem sido amigo íntimo de Deus? Você jovem da igreja, você já velho, você que está ali na meia-idade, você tem sido amigo íntimo de Deus? Você vem aqui na igreja, você canta, você prega, você ora, você chora, você clama. Mas será que lá no dia a dia você tem sido amigo íntimo de Deus? A Bíblia fala de um personagem, dando apenas uma pausa aqui em José, chamado Enoque. E a Bíblia cita algo muito interessante sobre Enoque. E as citações são pequenas sobre Enoque, mas essa é extraordinária. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus e já não era. Aí eu remeto lá para Paulo. Olha como a Bíblia completa. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive. Enoque viveu isso há muitos anos atrás.
Paulo replica isso lá na frente. E eu creio que isso é possível para nós hoje. Ter um desejo no coração de um dia dizer: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. José era um homem de caráter, porque Deus vivia nele. E ele permanecia em Deus. Deus ama a todos, mas ele tem seus amigos íntimos. Agora, outro fato interessante. No verso 3 ainda fala que Jacó deu um presente para José. Qual foi esse presente? O quê? Uma túnica, mas ela usa uma expressão bem específica aí. Talar. Essa túnica talar, essa roupa específica, era uma roupa dada aos filhos da nobreza. Quando Jacó pega essa roupa e dá essa roupa a José, ele está dizendo a todos da sua família que José, para Jacó, está em uma posição de destaque. Nenhum dos seus irmãos ganharam uma roupa parecida com essa. José foi o único que ganhou, sendo ele mais novo, uma roupa talar, uma roupa dada à nobreza. E assim Jacó estava dizendo que ele tinha uma posição de destaque entre os seus irmãos. E aí no verso 4 fala que os irmãos vendo aquilo, vendo pois os seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no. E o quê? E já não lhe podiam falar pacificamente. Aí começou a guerra dentro da família. Nós às vezes temos medo de ser excelente, né? Nós às vezes temos medo de ser diferente dos outros. Principalmente essa garotadazinha aqui que eu sei. O quanto sofre pressão lá fora por ser diferente dos demais lá fora. Vocês não bebem, né? Vocês não fumam. Vocês não saem sexta-feira à noite. Vocês não vão para balada. Vocês não conversam de todo tipo de coisa. Quando alguém começa a falar coisas que não agradam a Deus perto de vocês, vocês saem de perto. É difícil ser diferente, não é? É difícil não ceder às pressões deste mundo. Às vezes nós somos humilhados, nós somos excluídos por conta disso, mas nós devemos continuar fazendo o que é certo. Tem uma frase que Ivonete fala, essa frase talvez, certamente não seja dela, mas a primeira pessoa que me falou essa frase foi ela. Faça o certo, porque é certo. Você não tem que fazer o certo porque Eliabe acha certo, ou porque minha mãe acha certo, não. Eu tenho que fazer o certo, simplesmente pelo fato dele ser certo. Há pessoas que dizem assim: ninguém vai ver, ninguém está vendo. Se enganam, porque existe um que vê e existe outros que veem. Você sabe. E um dos piores pecados que a gente pode cometer é contra a nossa própria consciência. Eu estou traindo a minha própria consciência, por isso meu caráter está sendo defeituoso. Eu sei que aquilo é errado e eu faço. A minha consciência diz que é errado e eu continuo fazendo. Eu estou traindo a minha própria consciência. E Deus também está vendo. Pode ser que lá no seu quarto, lá na sua casa, lá na sua internet, você esteja vendo coisas que você acha que ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. E você também sabe. Está traindo a sua própria consciência. José era um homem de integridade. Ele não traía a sua própria consciência. E você vai ver isso mais na frente na história de José. O pai deu uma túnica para José. E aí no verso 5 fala que José teve um sonho e relatou aos seus irmãos. Ele não teve apenas um sonho. Eu vou encurtar um pouco essa parte da história. Ele teve 2 sonhos. E quem é que sabe aqui o sonho que José teve? Os 2 sonhos. O primeiro e o segundo. Quem pode me dizer? Vanessa. Sim. Sim. Exatamente. E o outro sonho? Exato. A ordem é invertida. Primeiro foi os feixes, depois foi o sol, a lua e as estrelas. Esses 2 sonhos, os próprios irmãos e o próprio pai entendeu o que significava.
O primeiro sonho significava que os seus irmãos iriam o servir, iriam se curvar diante dele. E o segundo sonho dizia que toda a família iria estar se curvando diante dele. É fato que quando Jacó deu a túnica para José, ele estava dizendo para os outros irmãos que ele estava em posição de destaque e que existia algo muito importante naquela época para aquelas famílias, que era o direito da primogenitura. O próprio Jacó foi um homem que passou por uma situação semelhante a esta. Ele forjou ali para que ele tivesse o direito de primogenitura do seu próprio irmão. Para você ver o tanto que isso era importante. E os seus irmãos, vendo aquilo, os mais velhos, viram, olha, esse moleque está tendo o direito de primogenitura diante de todos nós que estamos aqui. Tinha tanta gente na frente de José. E aí, para piorar a situação, José inventa de ter sonho. Agora eu sonhei com feixe se curvando diante de mim, e depois eu sonhei com estrelas e lua e sol se curvando diante de mim. Aí o que é que os irmãos falaram? Tá de brincadeira. Esse moleque está muito prepotente. A gente vai ter que dar um jeito nele. A inveja é algo terrível, né? A inveja consome aquele que tem inveja e aquele que é invejado. E destrói as vidas das pessoas. Aconteceu uma situação recentemente, com pessoas que eu conheço, da seguinte forma. As pessoas têm desejos inúmeros na vida, né? Eu quero isto, eu quero aquilo. E tem pessoas que são capazes de fazer tudo para conseguir um determinado cargo ou uma determinada coisa. E uma pessoa que eu conheço fez de tudo para conseguir um determinado cargo. E a expressão que eu posso usar é que essa pessoa jogava até sujo para conseguir ganhar esse cargo. E aí eu fico impressionado como Deus é. Porque essa pessoa fez de tudo para tirar uma pessoa de um cargo e ele conseguiu. Mas Deus é impressionante. Ele vai, mas você também vai junto. Nem você e nem ele. E a atitude da pessoa pós-notícia não foi humilde. Se consumindo por dentro. E está sofrendo, porque não quis escutar e não quis entender a lição de Deus. Pois é. Então, a inveja, por inveja, o diabo caiu do céu. Ele se achou melhor que os outros e ele queria ser melhor de um que era impossível, que era o próprio Cristo. Então aqui está mais uma lição da história de José. José tinha destaque, os irmãos tinham inveja, e os irmãos fizeram de tudo para destruir José. Aqui está o contraste da vida de José para os seus irmãos. No verso 20 você vai ver o que os irmãos tramaram. Olha, a gente tem que matar ele. A gente tem que matar ele. A solução é matar José. Não tem outra coisa para fazer. É matar José. Para homens que tinham matado todos os habitantes de uma cidade do sexo masculino, há alguns capítulos atrás, matar um homem não era um pecado tão grande, não era? Para eles. Para você ver o tamanho da degradação do homem, até que ponto chega. E se nós não cuidarmos, nós não somos muito diferentes desses homens. Se nós não cuidarmos, nós não seremos muito diferentes deles. Talvez a gente não tenha capacidade de matar várias pessoas, mas a gente talvez tenha a capacidade de fazer coisas semelhantes. E a história de José continua. José tem a sua indiferença dos irmãos. No próprio capítulo 37, no verso 25, fala que quando os irmãos tramaram e que jogaram José ali no poço, eles sentaram para comer, no verso 25. Eles sentaram e foram comer, como se nada tivesse acontecido. Olha como estava o coração dos irmãos de José. Como estava o coração desses homens. A história você já sabe.
José é retirado do poço porque seu irmão Rúben clama, pede, diz, não faça nada, e até o comentário fala, a profetisa também fala que o coração de Rubens ainda não era tão duro como dos seus irmãos. E aí ele fez toda aquela coisa para poder vender o seu irmão, e conseguiram vender ao seu irmão a caravana dos ismaelitas, e ali José seguiu para ser escravo e foi vendido para Potifar, e aí você sabe a história. Potifar adquire José como escravo, começa a colocar ele para servir, que foi para o que ele foi designado, e ele começa a servir ali no Egito. A mulher de Potifar, porque a Bíblia fala que José era um homem formoso, de boa aparência. Quando a Bíblia se refere a um homem desta forma é porque ele era um gato, para as meninas aí, né? Ele era um gato. E a mulher de Potifar, mulher vulgar, mulher com intenções impuras, tem desejo sobre José. Agora imagine você nessa situação. Você foi tramado pelos seus irmãos, foi jogado num poço, vamos matar, não vamos matar, tira do poço, agora vai me levar para casa? Não, não vai. Passa os ismaelitas, toma aqui, me dá qualquer mixaria aí, e a gente segue o teu caminho e tu segue o teu, José. Quando chegar lá no nosso pai, a gente conta uma historinha, que foi o que fizeram. Nosso pai acredita, que ele acreditou, inclusive chorou a morte do seu filho, a Bíblia fala, filho este que não tinha morrido. E aí está tudo bem. José é vendido como escravo, vai para uma terra estranha. Como é que você se vê numa situação dessa? Às vezes, por tão pouco, a gente fica irritado com Deus, né? Eu não tenho o celular que eu quero. Eu não tenho a roupa que eu quero, eu não tenho o carro que eu quero, eu não tenho a casa que eu quero, eu não tenho os pais que eu quero, eu não tenho os amigos que eu quero. Eu não estudo na escola que eu quero. E José estava sem pai, seus irmãos estavam tramando contra ele. Ele era escravo numa terra estranha. E para completar, quando as coisas pareciam que estavam indo bem, mesmo naquela terra estranha, a mulher do homem se interessa por ele. E trama contra ele. E chega perto dele. E ele, para não poder cair em tentação, porque ele mesmo fala que não poderia pecar contra Deus e contra o seu Senhor, tamanha fidelidade de José, tanto com Deus quanto com o seu Senhor. E há uma lição aqui a aprender. Nós não devemos ser fiéis somente a Deus, mas às pessoas que estão ao nosso redor também, aos nossos líderes, a pastores, a ministros, a ancião, a líder jovem e a todas as pessoas da igreja. Sermos fiéis uns com os outros. A Bíblia fala disso. Sermos fiéis uns para com os outros. E José foi fiel não somente para com Deus, mas foi fiel para com seu senhor, Potifar. E ele corre. E como a roupa naquela época não era algo muito seguro, a mulher consegue tirar a roupa de José. Há escavações que são feitas e é mostrado imagens que eram esculpidas na época, que as roupas dos egípcios eram exatamente como é mostrado em muitos dos filmes e desenhos. Eles andavam nu na parte de cima e eles usavam apenas uma tanga na parte de baixo. E ela conseguiu pegar aquela roupa, tirar, ela solta aquela roupa, ela faz o escândalo dela e fala para Potifar, para os servos de Potifar, os soldados de Potifar, que aquele homem tentou ela para que ela adulterasse com ele. Que não foi o contrário, foi ele que queria. E aí você vê o tamanho do caráter de José. A punição para aquele pecado, para aquele ato de adultério naquele povo, era que eles levassem, como eu posso dizer, pegava os pés do homem, colocava ele de pé para cima e começava a bater nos pés dele. A punição para o adultério. Batia várias vezes, se eu não me engano era 100 vezes, mas não era batida assim, né? Era batida daqueles homens fortes que naquela época tinha, né? E aí depois lançava aquele homem lá para onde ele quisesse ir.
A punição para o estupro, que talvez foi um dos atos que ela acusou José, era muito pior do que isso. Mas Potifar, ele toma uma atitude estranha. Ele pega José e coloca ele como um preso político. A revelação fala que Potifar fez isso porque ele confiava em José. Mas que ele também não poderia ser desonrado. Então ele toma aquele ato e prende José. Tamanho caráter que este homem tinha diante de Deus e diante das pessoas. Testemunhem, jovens. Porque Deus é com aqueles que testemunham. O Revados, por sua palavra de hoje, falava justamente sobre isso. Não é o que você parece ser, é o que de fato você é. Não é o que você fala, mas sim o que você faz. Façam antes de falar. Tem até aquela frase popular: falem mais e façam, ou falem menos e façam mais. Às vezes a gente fala demais o que não é e deixa de fazer aquilo que a gente fala que é. Deixa de amar, deixa de respeitar, deixa de fazer um monte de coisa que a gente fala tanto, que é bonito, que é honroso. Mas a gente precisa agir mais do que falar mais. E José era um homem desse tipo. E aí a história continua. José é preso, conhece um padeiro e um copeiro, fala que o padeiro vai morrer e o copeiro não vai. Fala para o copeiro não esquecer dele, o copeiro esquece. Olha aí, José não tinha sorte, né? O copeiro esquece. Depois de um tempo, José vai lá, é chamado porque o rei tem um sonho. Aí o copeiro lembra que tinha um jovem lá que conseguia interpretar sonhos. Aí chama José, José vai lá e é restabelecido de novo no palácio. A Bíblia fala que quando José tinha 30 anos, ele foi estabelecido como governador do povo de Deus, do povo do Egito. Ele foi estabelecido como governador do povo do Egito. De 17 anos a 30 anos, quantos anos foram aí? Ele como escravo? Matemática simples aí, 13 anos. 13 anos José passou como escravo no povo do Egito, para depois se tornar governador aos 30 anos de idade. Quanto tempo José testemunhou e esperou pela sua bênção? E Deus deu a bênção que ele queria. Queria ser restabelecido. A história continua. Os irmãos de José vão lá, não reconhecem ele, e depois ele se revela para os seus irmãos e ele os perdoa. Finalizando. A Semana de Oração tem falado sobre liderança, não é? Os líderes do povo de Deus. José foi um líder do povo de Deus em terra estranha. José trouxe o seu povo, alimentou o seu povo na época de seca. E salvou o seu povo de uma desgraça maior. E seus irmãos. E os perdoou. Qual é a lição que eu tiro da história de José? Há muitos que falam que José era um sonhador. Não é isso? José era um sonhador, era um homem de sonho. E de fato todo líder tem sonhos. Líderes da igreja têm sonhos. Os líderes jovens têm sonhos. Mas eu aprendi na história de José que José não era sonhador apenas. José era um sonho de Deus. José era um sonho de Deus para este mundo. A história de José revela o caráter de um jovem que agrada o coração de Deus. Um jovem fiel a toda prova, fiel em qualquer circunstância. Não importa o problema que ele estivesse passando, ele permanecia firme no Senhor. Permanecia firme no Senhor. Quando seus irmãos voltam, e muitos de nós querem agir com atos de justiça, né? Justiça própria. Um dia eu vou chegar lá para mostrar para ele. E Deus fala que você não precisa disso. Porque Deus é que mostra a glória dele na sua vida.
E é muito melhor mostrar a glória de Deus na sua vida do que mostrar a glória dos homens. Teve um rei na Bíblia, perdoe, fugiu o nome agora, que Deus deu uma chance para ele. Me lembra? Deus deu uma chance para esse rei de mais um tempo de vida, 15 anos. Como? Zedequias, sei lá? Não. Ezequias, não é? Bom, fugiu o nome agora. E ao invés dele mostrar a glória de Deus na vida dele, testemunhar do amor de Deus, ele mostrou as suas riquezas, posses do seu povo, e isto veio a ser a ruína para ele. Deus te colocou neste mundo para glorificar a Ele. E José glorificou a Deus em todos os momentos da sua vida. Na prisão, no poço, na caravana, no palácio e diante dos seus irmãos, quando eles vieram precisando dele, e ele não negou ajuda. José foi um homem honroso, honrado por Deus, e que glorificou a Deus em todos os momentos. A Bíblia fala que é preferível o amor, é preferível amar, mostrar amor e o amor de Deus do que agir por justiça própria. Abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 8, verso 28. Por que é mais importante amar do que agir por justiça própria? E isso a gente vê na vida de José. Romanos 8, 28, pode ler. Romanos capítulo 8, verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e são chamados segundo o seu. José tinha consciência disso, que todas as coisas cooperariam para o bem dele, porque ele amava a Deus. Não haja com justiça própria, mostre o amor de Deus na sua vida. Deus quer separar cada um de vocês para serem líderes. A Bíblia fala que existem dons diversos. Quando você vai lá, pega 1 Coríntios capítulo 12 até o capítulo 14, você vai ver que existem dons diversos. Dons diversos. Os meninos cantam muito bem. Outro vem e prega. Outro vai lá e doa. Outro ora. E Deus quer tornar todos nós líderes. Líderes segundo o coração de Deus. Mas que tenham a consciência de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus quer usar vocês, não somente para falar, mas para testemunhar do amor de Deus. Aonde vocês estão, na faculdade, no trabalho, na sua casa, Deus quer usar vocês para serem testemunhas fiéis. E lá em Mateus capítulo 25, verso 21, Jesus contando uma de suas histórias, fala o seguinte: se você é fiel no pouco, sobre o muito, Deus o colocará. E foi assim na vida de José. Pode ler, Vanessa. Espírito de Deus. O próprio faraó reconheceu que ele era um homem de espírito novo. Então, irmãos, a mensagem dessa noite é simples. Todos os líderes que vocês ouviram falar sobre essa semana, eles tinham algo em comum. Eles colocavam Deus acima de todas as coisas. E se nós queremos ser líderes excelentes, nós devemos colocar Deus acima de todas as coisas. Inclusive e principalmente acima do próprio eu. Às vezes nós desejamos muitas coisas, mas os nossos desejos não estão afinados com os desejos de Deus. Muito mais importante do que ter sonhos é ser um sonho de Deus aqui neste mundo. Deus tem um sonho para a vida de cada um. A
Bíblia fala que ele disse assim, olha, vocês serão minhas testemunhas. E esse é o sonho de Deus para nós hoje, sermos testemunhas onde estivermos. E a Bíblia completa. Completando aqui a frase de ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Às vezes a gente é fiel e parece que o muito nesta terra não vem. Mas as promessas de Deus estão transcendendo esses céus, além desses céus. E lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 10, um verso que eu gosto muito e que me dá força muitas vezes, quando me desanimo, é ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida eterna. Esse é o convite de Deus para mim e para você hoje. A história de José só é um exemplo de como Deus deseja que vocês jovens, e eu, que ainda sou jovem, mas não tão jovem como muitos de vocês aqui, e outros que não são nem tão jovens quanto eu, mas que é ser fiel aonde você estiver, seja no Egito, seja na Babilônia, como foi em Daniel, ou seja até mesmo dentro do povo de Israel, em prazeres, no Brasil, no mundo, porque vocês foram chamados para serem testemunhas do Senhor. E José foi levado para lá para testemunhar, tanto para aquele povo do Deus a quem ele servia, como posteriormente para os seus irmãos, que tentaram matar, o venderam, enganaram o seu próprio pai, e no futuro foram ajudados por aquele que servia ao Senhor. O convite de Deus é simples hoje, sermos fiéis a toda prova. É por isso que nós vamos cantar uma música muito conhecida na igreja, ser fiel a toda prova. Entenda o impacto dessa frase na sua vida quando você está passando por provas. Se você está passando por uma prova hoje, e Deus sabe que talvez você esteja passando uma prova hoje, Deus está dizendo para você, olha, nesta canção eu quero dizer para você que você precisa ser fiel a toda prova, porque Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Vamos cantar? Ser fiel a toda prova.